Olá pessoal, vamos falar um pouco hoje sobre a ditadura militar brasileira, período aí que se deu entre 1964 e 1985. Mas antes da gente entrar nas características da ditadura, mais especificamente, é interessante que a gente aborde, né, a forma como os termos são utilizados aí para esse período da nossa história, né? Muito se fala se foi regime ou ditadura, se foi intervenção ou golpe, né? E o questionamento do termo correto para denominar a forma como esse processo de dominação foi instaurado, né, após o golpe de abril de 1964, não é muito recente, né? Os golpistas, a gente pode colocar dessa forma, né, vão se apressar em chamar o seu movimento de revolução, né, dias depois da tomada do poder. Os próprios adversários do regime, por sua vez, vão desenvolver uma série de conceitos, né, como fascismo dependente, Estado militar, enfim, para entender as regras do sistema e as camadas sociais também que sustentavam esse modelo de governo, né, a fim principalmente de construir a melhor estratégia para superar tais governos, né, tais governos que podem ser considerados como de exceção, com base nessas informações, né. E por meio de uma série de reflexões de teóricos, né, como o próprio Norberto Bobbio e Lucy Levy, né, a gente pode concluir que um regime político, né, é uma relação social e política construída em determinado tempo e por intermédio também da disputa e da interação de agentes sociais. Essa relação, né, que existe acaba sendo formada pelo conjunto dos órgãos administrativos estatais e também por suas funções e por sua disposição hierárquica no aparelho de Estado, né? Da mesma forma, a gente pode dizer que um regime político ele também é composto pelas normas que regulam o acesso, a conquista, até mesmo a manutenção dos centros de poder político pelas classes e pelos grupos que compõem a sociedade em questão, né? O conceito de regime político, no caso, vai apresentar ainda uma outra dimensão, né? Os valores, os procedimentos, todos eles que vão orientar e legitimar a repetição de determinados comportamentos que vai tornar possível, né, o desenvolvimento regular e ordenado, digamos assim, de um tipo de luta pelo poder e do exercício desse poder no arranjo político que vai ser vigente num determinado momento, né? Esses mesmos autores, eles também consideram que tem existido, né, numerosos regimes políticos, como os regimes monárquicos, republicanos e democratas, etc. E aí a gente tem tanto o posicionamento de Bob como de Levi nessa questão, certo? E aí para falar do período militar, basicamente, né, para melhor compreender, digamos assim, o golpe de Estado que vai ser dado pelos militares contra o governo de João Goulart em 64, em 1964, é preciso que a gente observe com muita atenção algumas questões, né? O mundo pós-guerra, né, o mundo pós-segunda guerra, ele vai girar em torno de duas nações rivais econômicas e ideologicamente, né, que vão ligar os demais países a um ou outro bloco hegemônico, né? As ligações que João Goulart teve com Getúlio, JK e Jânio também, eram vistas com muita cautela por grupos econômicos internacionais que acabavam influenciando a opinião pública contra o presidente, acusando, no caso, de comunista e de manter relações mais estreitas com os países socialistas, né? Além disso, a gente pode considerar que eles temiam também essas ligações com os movimentos sindicais e populares. Esses temores acabam tendo um fim, digamos assim, em março de 1964, né? Esse golpe militar, que é dado em 1964, vai acabar remontando ao ano de 1954, né? 10 anos antes, quando esses mesmos personagens, com algumas poucas alterações, acabam tentando derrubar Getúlio e acabar com o modelo populista, né? Getúlio Vargas, que vai vivenciar aí uma violenta comoção nacional, né, que vai tomar conta do país, que vai acabar levando ao suicídio dele, né, o que havia impossibilitado o sucesso do golpe. O populismo, que vai ser desenvolvido por Getúlio, acaba tendo continuidade, né, com presidentes que vão sucedê-lo, mas ele foi se esgotando, a gente pode dizer dessa forma, né, que ele foi se esgotando na medida em que o próprio processo de industrialização vai avançar no Brasil, né, expandindo cada vez mais o proletariado urbano e, com isso, consequentemente, né, aumentando também os níveis das reivindicações. Quando João Goulart vai assumir a presidência, ele toma para si a responsabilidade de efetuar uma série de reformas estruturais que, nesse caso, deveriam ser feitas no contexto capitalista de modernização do país, mas que acabavam se chocando com os interesses e os privilégios arcaicos das elites dominantes, né?
Um exemplo é que a reforma agrária, por exemplo, era vista como coisa de comunista, né? Quando o governo pensa em fixar o homem no campo, principalmente para evitar o êxodo rural, né, e o inchaço das cidades. A reforma tributária também vai ameaçar cobrar mais impostos das camadas mais ricas. A reforma eleitoral vai visar regulamentar e organizar o processo eleitoral e certamente poderia acabar com as fraudes que beneficiavam uma minoria mais rica do país, né? Muitos empresários, fazendeiros, políticos, principalmente aqueles ligados ao DN, é, assim como parte da imprensa, as empresas estrangeiras, o próprio governo estadunidense, né, vão passar a financiar uma série de órgãos de pesquisa e divulgação nesse momento. Nesse momento, a gente pode dizer que vão surgir duas entidades, essencialmente, que vão ter um papel mais destacado na queda de João Goulart, né, na queda de Jango. O Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, né, o IPES, e o IBAD, que é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Eles vão ser financiados pelos representantes do que a gente pode chamar como grande capital, né, e vão depender, dos quais, na verdade, ele vai depender da manutenção do status quo, que vai apregoar, a gente pode dizer dessa forma, né, uma série de postulados democráticos. Esses órgãos que divulgavam que o governo estava ligado a comunistas acabavam promovendo violentas campanhas também contra as reformas de base e manipulando a opinião pública e impondo a ameaça do perigo vermelho, né, como era chamado na época, e financiavam uma série de campanhas políticas de candidatos contrários à reforma, né, dificultando assim o governo de João Goulart. Por outro lado, as organizações de esquerda, né, que eram a Confederação Geral do Trabalho, a CGT, o Pacto da Unidade e Ação, a Frente Parlamentarista Nacionalista e a União Nacional dos Estudantes, a UNE, né, pressionavam também o governo, intensificando as suas ações e cobravam do Estado medidas concretas para a viabilização das reformas de base e também a liquidação dos grupos contrários a essas reformas, né? E aí, pressionado por todos os lados, o governo se viu extremamente fragilizado. Tá? Os próprios militares, né, cochichavam pelos quartéis, armando um golpe, e a situação política do país foi ficando cada vez mais tensa. Como se não bastasse, né, as próprias pressões internas, os Estados Unidos pressionavam muito e sustentavam as oposições para desestabilizar mesmo o regime político brasileiro, certo? E aí a gente acaba que nos últimos dias, essencialmente do mês de março de 1964, alguns militares de alta patente, eles saem finalmente das sombras, né, e recebem a adesão de vários governadores, como o governador da época de São Paulo, que era Ademar de Barros, Carlos Lacerda, da Guanabara, e Magalhães Pinto, de Minas Gerais. E aí, finalmente, em 31 de março, né, de 64, chega ao fim o período populista, por meio de um golpe de Estado, que vai reunir uma série de representantes das elites dominantes do país, das classes médias, urbanas, dos militares, da própria Igreja Católica, né? Entre outros setores conservadores, tendo à frente principalmente os militares, que vão prender os líderes oposicionistas para evitar qualquer reação ao golpe. João Goulart acaba decidindo pelo exílio no Uruguai, né, vai ser seguido por Leonel Brizola, que havia tentado uma reação, mas que também não havia dado certo. Né? E assim acaba sendo implantado um regime político e autoritário que vai durar até 1985 e que vai se caracterizar essencialmente por um período de violentas perseguições políticas, de perseguições estudantis também, além das operárias, claro, e da censura também sobre os órgãos de imprensa. E aí, para entender melhor, né, os movimentos e as consequências que os governos militares provocaram, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né, a começar pelo caso brasileiro especificamente, é, onde o período populista, né, vai ser finalizado e a gente vai ter uma época marcada pelo autoritarismo, pela representação às oposições. É interessante a gente ver como o poder vai ser transferido, né? O poder acaba se transferindo da sociedade civil para a alta cúpula militar, nesse caso, né, para os órgãos de informação e repressão e a burocracia também técnica do Estado. E assim a gente começa a utilizar mesmo o termo de tecnocratas nesse momento na política brasileira. Enquanto o presidente João Goulart ele se exilava no Uruguai, o governo passa a ser exercido de fato pelo Comando Revolucionário, como se chamava na época, né, que vai ser composto dos militares Costa e Silva, do Exército, o Augusto Rademacher, da Marinha, e o Corrêa de Mello, da Aeronáutica. Né? O Comando Revolucionário acaba caçando mandatos políticos, que vão ser por eles taxados de subversivos, de comunistas, de corruptos, enfim, né?
As organizações populares como as Ligas Camponesas, posteriormente surge o MST das Ligas Camponesas, e da própria UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, acabam sendo dissolvidas e os sindicatos, obviamente, são esvaziados. Né? E aí, pressionando o Congresso Nacional, os militares conseguem a eleição de Castelo Branco para a presidência da República, certo? Durante o governo de Castelo Branco, do general Castelo Branco, acabam sendo determinadas eleições indiretas para a presidência da República e para os governos estaduais também, e a nomeação dos prefeitos das capitais pelos próprios governadores. Né? A escolha dos presidentes passa a ser feita por um colégio eleitoral, que vai ser composto de deputados federais, senadores e de uma determinada quantidade também de representantes das assembleias legislativas estaduais, que são chamados deputados estaduais. Né? Os partidos políticos foram extintos também, né? E em seu lugar vão se formar apenas dois partidos, né? Através do ato institucional número 3, né? Que no caso vai ser a ARENA, que é a Aliança Renovadora Nacional, que vai ser governista, né? E o MDB, que é o Movimento Democrático Brasileiro, tecnicamente de oposição. Né? Em 67, vai ser aprovada pelo Congresso uma Constituição feita especificamente sob encomenda dos militares. Né? Ainda em 67, indicado pelas Forças Armadas, o Colégio Eleitoral acaba elegendo o general Costa e Silva para a sucessão de Castelo Branco. E o governo de Costa e Silva, a gente pode dizer que foi um governo caracterizado por várias cassações de mandatos parlamentares, né, por censura prévia, principalmente a imprensa e a prisão de qualquer indivíduo que fosse suspeito à segurança nacional, ou seja, qualquer indivíduo da oposição. Tá? Vão ser feitos empréstimos e investimentos estrangeiros, né, vão ser incentivados. Esses empréstimos, na verdade, vão ser incentivados por baixas taxas de juros praticadas pelo mercado internacional, que acabavam dando ao povo a ilusão mesmo de que o Brasil se desenvolvia a pleno vapor mesmo. Né? A censura prévia aos meios de comunicação, obviamente, impedia qualquer crítica maior ao regime. Né? Em 1968, um ano antes do fim do governo de Costa e Silva, durante uma manifestação estudantil, ocorre que o secundarista Edson Luiz, né, Edson Luiz de Lima e Souto, é morto, né, fato que acaba levando a sociedade civil a transformar seu funeral em uma gigantesca passeata contra o regime militar, lá na cidade do Rio de Janeiro. Né. Vai ser a chamada passeata dos 100 mil, né, vai ser uma grande manifestação de resistência à ditadura. E aí a gente tem artistas e intelectuais se tornando porta-vozes da resistência à ditadura. Né? Muitos acabam sendo presos e exilados, como o próprio Caetano Veloso, Gilberto Gil e o próprio Chico Buarque. Né? Os jornais, que eram proibidos de divulgar algumas notícias, como forma de protesto contra a liberdade de expressão, começam a publicar receitas culinárias, como fez o Jornal da Tarde, interessante isso, e poemas de Os Lusíadas, como fez o Estado de São Paulo. Né? A igreja, que até então era aliada dos setores dominantes, viu nascer dentro de si mesma as chamadas comunidades eclesiais de base, né, as CEBs, que vão atuar nos segmentos populares, e assim como a gente vê também surgindo a Juventude Operária Católica e a Juventude Estudantil Católica. Né, esse setor do clero vai fazer parte da ala mais progressista da igreja. Né. E a cada movimento de oposição, o governo vai responder com cada vez mais violência, né, de uma forma cada vez mais crescente. Lá em 5 de setembro, se eu não me engano, de 1968, que o deputado federal Márcio Moreira, do MDB, vai proferir um discurso no Congresso Nacional que os militares consideraram ofensivo, né, às Forças Armadas, e aí no discurso, que vai ser feito numa sessão do plenário da Câmara dos Deputados, onde se encontravam poucos ouvintes apenas, o deputado Marcelo Moreira ele vai conclamar a população brasileira a não participar das festividades cívicas do 7 de setembro, né, que marcam o aniversário da independência do Brasil, em sinal principalmente do protesto contra o autoritarismo praticado mesmo da maneira cada vez mais evidente pelo governo militar. Tá? Embora as palavras do deputado tivessem sido proferidas lá para uma plateia restrita, os militares no poder exigem que o Congresso suspenda a imunidade parlamentar de Márcio Moreira, né, para que ele pudesse ser processado judicialmente, né, e o Congresso recusa esse pedido. Foi basicamente o que faltava para os militares endurecerem ainda mais o seu regime político, né?
E em nome da segurança nacional e com o objetivo de combater as oposições, acaba sendo editado o Ato Institucional número 5, o AI-5, né, em dezembro de 68, que vai conferir amplos poderes ao presidente, né, que podia, entre outras coisas, fechar o Congresso, assim como as assembleias e as câmaras municipais também, caçar mandatos políticos, suspender os direitos políticos de qualquer pessoa lá por 10 anos, né, além da demissão de funcionários públicos também. Né? E aí a pressão contra qualquer movimento social ou mesmo pessoas que se opusessem ao governo acaba sendo aumentada, né? Acaba sendo ampliada, criando-se um aparato mesmo de uma eficiência repressora muito grande. Denúncias, mesmo sem fundamento, contra professores e trabalhadores em geral, instauravam assim um período de terror mesmo entre parte da população brasileira. A população, que era mantida na ignorância, acabava sendo induzida a pensar que qualquer um que criticasse o governo era comunista, né, subversivo. E aí se encontravam muitos cartazes de procura assim, espalhados pela cidade, né, incentivando mesmo o chamado dedo durismo. Né? Como a censura não permitia que as informações chegassem à população, vários setores da oposição passaram a radicalizar suas ações, né, buscando chamar mesmo a atenção da população brasileira e até mesmo de outros países para o que estava acontecendo no Brasil. Né. Nas ruas começaram a se encontrar grupos guerrilheiros, né, que um deles inclusive sequestrou um dos embaixadores estadunidenses, chamado Charles Elbrick, e exigiam a libertação de 15 presos políticos, e aí acabou colocando o Brasil nas manchetes internacionais. Né? A junta militar acaba atendendo às reivindicações dos sequestradores, o que acaba contribuindo também para que novos sequestros e exigências fossem realizadas mais para frente. Certo? Em agosto de 1969, quando o presidente Costa e Silva é afastado do poder por conta de uma trombose cerebral, pelo menos oficialmente é o que é colocado, o seu vice, o civil Pedro Aleixo, acaba sendo impedido de tomar posse e é substituído por uma junta militar mesmo. Né? E aí a junta militar, formada pelos ministros Aurélio de Lira Tavares, do Exército, né? Augusto Rademacher, da Marinha, e Márcio Melo, da Aeronáutica, acabam governando o Brasil no final de agosto até o final de outubro de 1969. Esse período acaba sendo marcado pela indicação do nome de Médici, né, do general Médici, para ser o próximo presidente do país. E aí é interessante que alguns atos institucionais são estabelecidos pela junta militar antes de Médici tomar o poder. Né? E desses atos institucionais a gente encontra o ato institucional número 13, esse ato institucional número 13, né, que vai possibilitar o banimento do território nacional brasileiro, o brasileiro que comprovadamente se tornar inconveniente, nocivo ou perigoso à segurança nacional, assim como o ato institucional número 14, que vai considerar que a traição jurídica brasileira, embora contrária à pena capital ou à prisão perpétua, admite a sua aplicação na hipótese de guerra externa, né, de acordo com o direito positivo pátrio consagrado pela Constituição do Brasil, que ainda não dispõe, entretanto, sobre a sua incidência em delitos decorrentes da guerra psicológica adversa ou da guerra revolucionária ou subversiva. Isso foi uma forma dos militares encontrarem, conseguirem estabelecer, né, a pena de morte no Brasil, né, considerando que, já que a pena capital ela só é imposta no território brasileiro em casos de guerra, então eles justificavam uma guerra interna para poder aplicá-la, certo? E aí a gente tem o governo Médici, né, logo após a junta militar. Né, Médici acaba sendo confirmado pelo Colégio Eleitoral para a presidência da República, tomando posse ainda em 1969. Né, o governo de Médici, que foi o mais repressor de todos, uma vez que, após a edição do AI-5, vão surgir várias organizações de luta armada contra o governo militar, né, mais especificamente a VAR Palmares, que é a Vanguarda Armada Revolucionária, o MR8, que é o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, né, cujo nome era uma referência à data de morte de Che Guevara, e a AP, que é a Ação Popular, né, sendo essas as mais conhecidas, mesmo não sendo as únicas. Né. Iniciava-se nesse momento no Brasil uma luta armada entre guerrilheiros revolucionários e os militares do governo. Né. Nas cidades,
Os guerrilheiros assaltavam bancos com vistas a levantar recursos para financiar a luta armada, e o sequestro de figuras públicas aliadas aos militares se tornou uma constante. Enfim, no início da década de 1970, a guerrilha que havia se direcionado para os campos, né, embrenhou-se ainda mais pelo interior, né, destacando-se principalmente na guerrilha o ex-capitão Carlos Lamarca, que acabou sendo morto no sertão baiano, enfim, após um violento processo de perseguição. Tá? A própria guerrilha do Araguaia, né, coordenada pelo PCdoB, que é o Partido Comunista do Brasil, após quase 4 anos de combate contra as forças do Exército, acabam sendo derrotada também. Né? Nesse processo de repressão aos grupos de esquerda, os militares criam órgãos, né, especiais de caça e tortura aos indivíduos ou grupos que eram chamados de subversivos. Né? Vão ser modernos aparelhos que vão ser instalados nos porões da ditadura em nome da, abre aspas, né, paz e democracia. Em São Paulo, mais especificamente, o 2º Exército vai comandar a tortura dos presos políticos nas instalações do DOI-CODE, né, que é era o destacamento de operações de informações do Centro de Operações da Defesa Interna. E aí o controle imposto pelos militares aos setores de comunicação, principalmente por meio da censura, vai manter a maior parte da população muito alheia à ação dos grupos de resistência. Né? E, em compensação, era bombardeada por todos os meios e formas com os benefícios que os militares traziam ao Brasil, né? Como hidrelétricas, pavimentações, melhorias nas rodovias, telecomunicações via satélite, enfim. Né? Esse vai ser o momento, de fato, do Brasil, que vai ser utilizado muito como slogan, né? O termo Brasil ame ou deixe, né? Para alimentar um pouco mais desse ufanismo, né? Além de se aproveitar também do tricampeonato brasileiro no México, né, da seleção brasileira de futebol, que vai trazer essa taça de futebol para o país. Né? Isso vai ser muito utilizado como propaganda positiva para o regime militar. E aí na questão econômica, né, com o preço do petróleo bastante baixo no mercado internacional e também com investimentos estrangeiros maciços no mercado interno, vai ocorrer o maior crescimento econômico vivenciado pelo país até então, né, que vai acabar sendo conhecido como milagre brasileiro ou também como milagre econômico. Né? Os investimentos externos vão entrar no país de forma direta, por meio da instalação de multinacionais, ou indireta, através dos empréstimos que vão ser feitos pelo governo do FMI, né, que é o Fundo Monetário Internacional, que aumentavam ainda mais a dívida externa brasileira. Esse milagre, ele não foi para todos, entretanto. Né? Durante esse período vai ocorrer uma violenta concentração de renda, né, que vai aprofundar ainda mais as desigualdades sociais nos dados que a gente tem na época. Né? A gente tem uma comparação aí da distribuição da renda no Brasil entre 1960 e 1970, e 76 também, se eu não me engano, que da população economicamente ativa, nós temos em 60 os 50% mais pobres, né, contam de 17,7% aproximadamente, e os 5% mais ricos, 27,69%. Esses 5% mais ricos, esse percentual de 5% mais ricos, aumenta de 27,6% em 1960 para 39% em 1976. E aí, em 1974, né, com o fim do mandato de Médici, o Colégio Eleitoral acaba ratificando o nome do general Geisel, né, para o cargo de presidente da República. Ao contrário de Médici, né, e dos seus aliados, Geisel não tinha um grupo de militares da linha dura, né, que compunham o seu governo, né, que defendiam a manutenção do governo militar com as bases ditatoriais. Geisel acabava integrando a chamada, como era chamada, a ala branda dos militares, né, e que via com bons olhos a restauração do poder político aos setores civis. E aí uma outra situação importante, né, do governo, que quando Geisel assumiu a presidência, o cenário político já não era mais o mesmo, né, que havia beneficiado o governo Médici. Né? O capitalismo, ele já entrava, o modelo capitalista brasileiro já entrava em um novo ciclo de crise, né, que vai ser marcado pelos choques do petróleo que vão ocorrer no mundo, que esses choques do petróleo que vão ser marcados pela elevação do preço do barril do petróleo em cerca de 400%, né, isso tudo por iniciativa da OPEP, ali, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, em 1973. E aí o Brasil vai ser amplamente atingido por essa conjuntura, né? Tanto pela diminuição de investimentos,
vindos do exterior, né, quanto pelo déficit também provocado pelo aumento do preço de petróleo, uma vez que o próprio país importava 80%, né, do total que utilizava desse produto. Ao mesmo tempo que a gente pode dizer, né, que a concentração de renda provocava um violento arroxo salarial, né, que vai sufocar os trabalhadores, o próprio descontentamento dos operários acaba dando início também a uma série de movimentos reivindicatórios, principalmente que encorajavam, né, outros setores sociais a se manifestarem também contra o governo, né? E aí, diante disso, só resta ao governo dar início a um processo de distensão, né, atraindo a reação negativa daqueles militares linha dura, que não aceitavam uma possível abertura política para a redemocratização mesmo do país, né? Só que esses militares linha dura acabam sofrendo um golpe também quando ocorre a morte do jornalista Vladimir Herzog, ali em 1975, né, pelos torturadores oficiais. Né? A morte de Herzog vai mobilizar parte considerável da opinião pública, né, contra os desmandos do governo militar, que vai acabar resultando no crescimento da oposição. Né? E aí, em dezembro de 78, poucos meses antes de terminar o mandato, Geisel assina o fim do ato institucional número 5, né, e vai garantir, assim, que seu sucessor pudesse levar a cabo o processo de transição de um governo militar para um governo civil. Né, e essa missão aí vai caber a Figueiredo. Mas antes da gente entrar em Figueiredo, é interessante só a gente dar uma passadinha pelo que foi de fato o DOI-CODE, o que foi o DOPS, o que foram essas ferramentas de repressão dos governos militares. Né? O DOI-CODE, que é o Destacamento de Operações e Informações, o Centro de Operações de Defesa Interna, era um órgão de repressão política criado por diretrizes internas do Exército, assinadas pelo presidente da República, Emílio Médici, em 1970. Foi com o objetivo de combater as organizações de esquerda. Né? Ele acaba sendo extinto através da portaria reservada do ministro do Exército, no final do governo de Figueiredo apenas. E o DOPS, né, que era o Departamento de Ordem e Política Social, órgão histórico de repressão aos movimentos sociais e populares, o DOPS foi também um centro de tortura durante a ditadura do Estado Novo, retomando essa prática no regime militar. Nos dois períodos ditatoriais, as vítimas preferenciais eram os militantes de partidos de esquerda, né? Com a centralização da repressão política pelos DOI-CODES, a partir de 69, passou a ter um papel secundário, mas não deixou de ser um porão da repressão, onde sevícias hediondas eram praticadas. E aí nós temos, né, o governo Figueiredo que, contando com o apoio de Geisel, vai assumir a presidência. Ele vai assumir em março de 1979, depois de ter seu nome também confirmado pelo Colégio Eleitoral. Né? Em seus discursos, na verdade, no seu discurso de posse, ele acaba afirmando que seu objetivo era colocar o país mesmo no caminho da democracia. Né? Uma das primeiras medidas de Figueiredo foi promover a anistia aos envolvidos em crimes políticos, e aí isso vai beneficiar tanto os indivíduos de oposição quanto os indivíduos do governo também que cometeram uma série de atrocidades aí durante o período militar. Né? No campo econômico, a inflação acaba saindo do controle. Né? Ela vai chegar a aproximadamente 110% em 1980 e a dívida externa também vai acompanhar esse mesmo ritmo. Né? Vai chegar a 90 bilhões de dólares. Né? Em 1979, o governo vai extinguir os partidos da Arena e do MDB, né, e vai instaurar o pluripartidarismo, né, com o objetivo mesmo de dividir a oposição que antes estava reunida lá no MDB, e isso acaba enfraquecendo um pouco a oposição. Né. Em 1982, vão se realizar eleições diretas para todos os cargos do Executivo e do Legislativo, exceto para presidente da República. Só lá em 1984 que o deputado Dante Oliveira vai apresentar uma proposta que vai intensificar a campanha pelas diretas já. Né? Mesmo que a emenda não fosse aprovada pelo Congresso, que para frustração do povo brasileiro naquela época, que havia tomado as ruas, né, as principais ruas das cidades do país. Né? E aí, em 1985, é que o Colégio Eleitoral elege Tancredo Neves, né, e encerra, assim, o ciclo de presidentes militares que havia se instalado no país desde 64. E aí, para a gente finalizar esse conteúdo hoje, vamos para algumas questões para a gente fixar bem
algumas das principais características, né, desse período militar no Brasil. E aí na nossa primeira questão nós temos o seguinte: na presidência da República, o regime que atribui ampla autoridade e poder pessoal ao chefe de governo, o senhor João Goulart constituir-se-á, sem dúvida alguma, no mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos, na anarquia, na luta civil. Esse manifesto revela que os militares estavam excluídos de qualquer poder no regime de democracia presidencial, eram favoráveis à manutenção do regime democrático e parlamentarista, justificavam a possibilidade de intervenção armada em regime democrático, apoiavam a interferência externa nas questões de política interna do país ou eram contrários ao regime socialista implantado pelo presidente em exercício. E aí esse manifesto claramente revela, na verdade, que os militares eles justificavam a possibilidade da intervenção armada em um regime democrático, né? De acordo com algumas de suas justificativas para manter a ordem mesmo, né? A Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em março de 1964, na cidade de São Paulo, foi uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart, uma manifestação de apoio das famílias de trabalhadores brasileiros ao governo do presidente Goulart. Essa alternativa B a gente já cancela, porque a gente sabe que foi uma movimentação conservadora, né, em apoio aos militares. Uma resposta das massas populares apoiando as reformas de base. Não, essas reformas de base eram vistas como coisa de comunista. Uma demonstração de repúdio das classes trabalhadoras a uma possível intervenção militar. Não foi um repúdio das massas trabalhadoras à intervenção militar, mas na verdade foi favorável a ela. Ou uma manifestação de setores conservadores da sociedade brasileira de revolta contra a tentativa de se derrubar o governo constitucional. Não, foi justamente favorável a essa derrubada do governo constitucional. Então a gente fica lá com a alternativa A, uma demonstração de forças conservadoras de direita contra o que chamavam de esquerdismo e comunismo do governo João Goulart. Na questão 3, nós temos, em relação ao golpe militar de 1964 no Brasil, pode-se dizer que ele foi um fruto da conspiração civil-militar armada com os rumos nacionalistas do governo João Goulart. A gente pode dizer que essa alternativa é verdadeira, certo? Foi realmente João Goulart, ele era muito ligado à causa do desenvolvimento nacional, né? No 2, foi a forma encontrada pelos comandos militares para garantir a posse do novo presidente. Falsa, não garantir a posse do novo presidente, mas de retirar o presidente em exercício democraticamente eleito do poder, certo? Foi um golpe de Estado. Representou a repulsa de setores da sociedade brasileira a tentativa de João Goulart de aumentar a presença do capital estrangeiro no país. Na verdade, quem faz com que haja esse aumento do capital estrangeiro do país são os militares, então ela é falsa. E evitou a tentativa do Partido Comunista Brasileiro, PCB, de sindicatos de trabalhadores e de setores do Partido Trabalhista Brasileiro de exigir do presidente a implementação imediata das reformas de base. Realmente evitou, já que, como a gente viu na questão anterior, essas reformas de base não eram bem vistas nesse contexto da Guerra Fria, né, que era presente também no Brasil, certo? Então isso é verdadeiro. Então a gente tem aí como questão correta, alternativa D, de ditadura. 4. Relacionando o fragmento acima ao golpe militar no Brasil, é correto afirmar. Vamos ver, né? Organizadas em oposição a João Goulart, as marchas da família se transformaram em forte apoio ao governo militar, reunindo uma massa de civis nas capitais e interior do país. E aí a gente tem, né, como é que a gente pode relacionar isso ao golpe militar no Brasil? Na letra A tem, as torturas e as perseguições políticas são matérias para ficção, pois o Brasil sempre foi um país estável politicamente. Não, o Brasil nunca foi estável politicamente em nenhum momento da sua história, basicamente, né? Havia receio dos setores mais progressistas do Brasil de que os norte-americanos, os estadunidenses, no caso, invadissem um país. Até havia, mas isso não está no contexto dessas marchas da família organizadas para depor João Goulart. Tá? Letra C.
o medo em relação ao comunismo não existia no meio social, mas na verdade existia muito esse medo e essas marchas se formaram também com esse intuito, né? Por ocasião do golpe, houve um movimento civil conservador, inicialmente organizado em oposição ao governo do presidente trabalhista João Goulart, manifestado nas marchas da Família com Deus pela Liberdade. Exatamente, essa é a alternativa correta. Tá? E a letra E, né, dizendo que não houve exílio de brasileiros, pois a Constituição de 67 garantia a liberdade de expressão. Isso é uma piada em uma época que o governo era extremamente ditatorial. Né? E para a gente finalizar, a questão 5, né, que traz o seguinte: em 31 de março de 1964, os militares brasileiros, apoiados pelos Estados Unidos e por parcelas da classe política e empresarial do país, assumiram o controle do Estado por meio de um golpe. A justificativa para esse golpe de Estado basicamente conta com o quê? Né? Aí a gente tem na letra A o comunismo internacional visto como ameaça às instituições democráticas no panorama da polarização política pós-Segunda Guerra. Esse é exatamente o contexto em que o Brasil se encontrava na época, e por isso essa é a alternativa correta, o contexto de Guerra Fria, certo? Em que não só internacionalmente, mas também dentro do território nacional, as forças políticas e ideológicas elas vão se polarizar também, tá? Mas vamos ver as outras só para a gente finalizar. As ditaduras fascistas em franco processo de expansão no continente sul-africano, já instaladas na Argentina e no Chile. Ditaduras militares, sim. Ditaduras fascistas, não. Tá? A tentativa dos partidos de esquerda de implantar um regime parlamentarista considerado estranha à tradição brasileira. Olha, não é tão estranha a tradição brasileira, não, já que a gente conta de fato com um parlamento, a gente só não chama comumente dessa forma. Né? A violação dos direitos individuais garantidos na Constituição, que vinha sendo praticada desde a renúncia de Jânio Quadros. Não, de jeito nenhum. Tá? Essa violação dos direitos individuais garantidos na Constituição vão ser, de fato, desrespeitados a partir de governos ditatoriais, autoritários. E a letra E, né, a hiperinflação que paralisava a economia do país e cuja origem estava no endividamento externo do período Vargas. Olha, vai existir hiperinflação no Brasil? Vai, mas mais especificamente e mais amplamente durante os governos militares, né, por conta do chamado milagre econômico, que não foi tão milagroso assim. Por hoje é só, gente. Ficamos por aqui e na nossa próxima aula veremos mais um pouquinho sobre a história brasileira e o desenvolvimento do pensamento ocidental. Adeus!